Desde muito cedo, somos ensinados que ser bom é uma virtude, que agradar é nobre, que ceder é sinal de caráter. Mas ninguém nos conta o outro lado dessa história, o peso invisível que recai sobre quem se torna eternamente disponível. O mundo não perdoa a bondade contínua, ele a explora. Maquiavel enxergava isso com clareza desconcertante. Para ele, o ser humano, guiado por interesses, raramente retribui a bondade com gratidão. Pelo contrário, quanto mais bondoso você é, mais se espera que continue sendo. E mais fraco você parecerá quando quiser recuar. A bondade em excesso gera uma armadilha sutil. Você começa sendo querido e termina sendo usado. Começa sendo admirado e termina sendo ignorado, porque o mundo aprendeu a te ver como alguém que nunca diz não, como alguém que está sempre à disposição, e o sempre acessível logo se torna invisível. Maquiavel, em sua obra O Príncipe, foi claro: um líder, ou qualquer pessoa que queira manter sua força, não pode ser totalmente bom, porque a realidade não é feita de justiça, e sim de conveniência. E quem insiste em ser justo o tempo todo, acaba sendo engolido pelos que sabem manipular. Você já percebeu como as pessoas te tratam quando você recusa algo? Quando você estabelece um limite? A mudança é imediata. O sorriso some, o olhar se fecha. O que parecia afeto, desaparece. Porque muitas vezes não era afeto. Era interesse disfarçado de carinho. Quem é bom o tempo todo nunca aprende a dizer não. E quem não sabe dizer não, não se protege. De promessas vazias. As relações unilaterais. De demandas que sugam tempo, energia, paz. Maquiavel diria: o bom precisa aprender a ser duro, porque a bondade só é respeitada quando nasce da força, e não da fraqueza. Existe uma diferença entre ser bom e ser ingênuo. A ingenuidade é a crença de que todos são como você, de que basta amar para ser amado, de que basta ajudar para ser ajudado. E essa ilusão custa caro, porque o mundo não opera na lógica da reciprocidade, opera na lógica da vantagem. A verdade é que para muitos, você é tão útil quanto o último favor que fez. Depois disso, você vira apenas mais um número, mais um contato, mais uma presença esquecida. E essa é a realidade que os bons não querem aceitar. Porque aceitar isso é doloroso, mas libertador. Maquiavel não pregava a maldade, pregava o realismo. E no mundo real, quem sobrevive com dignidade é quem sabe alternar entre a mão que acolhe e a mão que afasta. Quem sabe quando ceder e quando recuar. Quem aprendeu que ser sempre bom é muitas vezes um convite ao abuso. Ser bom o tempo todo não te torna especial, te torna previsível. E o previsível é manipulável. É aquele que todos sabem onde apertar, como reagirá, o que aceitará. Ser estrategicamente bom é diferente. É escolher quando, como e para quem a sua bondade será entregue. Você tem o direito de recusar, de não estar disponível, de não aceitar tudo calado, de não querer agradar todo mundo. A bondade que Maquiavel respeitaria é a bondade consciente, aquela que vem de alguém que poderia esmagar, mas escolhe não fazê-lo, por decisão, não por fraqueza. Pense bem, os que você mais respeita são os que têm limites, os que dizem sim com verdade e não com firmeza, os que não têm medo de desagradar quando necessário, porque a autoridade nasce da coerência, não da submissão. Você não precisa ser cruel, mas precisa parar de acreditar que ser bom sempre te protegerá. Em um mundo onde o jogo é jogado com interesse, o jogador que entra desarmado é o primeiro a cair. E Maquiavel sabia disso melhor do que ninguém. A bondade que não é protegida se transforma em ressentimento. Você começa a ajudar por obrigação, a sorrir por medo, a dizer sim enquanto grita por dentro. E cada vez que faz isso, um pedaço de você se vai, até não restar mais ninguém. Quando foi a última vez que você disse não sem culpa?
que escolheu a si mesmo sem pedir desculpas, que colocou um limite sem se justificar, Maquiavel diria: é aí que começa o respeito. É aí que nasce o poder silencioso. Poder não é gritar, não é dominar, é saber quando se calar, quando se retirar, quando negar, quando agir com frieza estratégica para proteger sua paz. Porque o que está em jogo é sua energia, e você não pode continuar desperdiçando em nome de uma bondade que ninguém valoriza. Muitas vezes, o bom é visto como fraco porque não se posiciona, porque teme o conflito, porque prefere perder a ter que confrontar. Mas Maquiavel nos lembra: o mundo respeita quem se posiciona, mesmo que não agrade. Você já percebeu que quanto mais você faz pelos outros, menos eles parecem notar? Que quanto mais você cede, mais exigem? Isso não é coincidência, é padrão. É o resultado de uma dinâmica onde você ensinou os outros a te verem como recurso e não como pessoa. A culpa que você sente ao dizer não foi ensinada, condicionada, programada por um sistema que se alimenta de pessoas exaustas. Porque gente cansada pensa menos, reage menos, exige menos. E quem se esgota tentando ser bom não tem energia para ser livre. Maquiavel não diria para você se tornar cruel, mas para você se tornar estratégico. Selecione, avalie, filtre. Sua energia é sagrada, sua atenção é valiosa, sua bondade deve ser uma oferta rara, não uma esmola diária. Quanto mais você se respeita, mais percebe quem realmente te respeita também. Porque os verdadeiros vínculos resistem ao seu não, à sua ausência, à sua mudança. Já os falsos, esses desmoronam assim que você deixa de ser útil. Existe um tipo de maturidade que só nasce quando você decide parar de ser o bonzinho. Quando entende que amar também é saber se afastar, que cuidar também é dizer basta, que respeitar o outro exige antes se respeitar. Maquiavel diria que a maior forma de inteligência emocional é saber equilibrar bondade e autoridade. Ser humano, mas não manipulável. Ser empático, mas não esponja da dor alheia. Ser gentil, mas sem medo de desapontar. Você não é fraco por dizer não. Você é forte por conseguir olhar para si e perceber que já deu demais, que já cedeu além do que devia, que agora é hora de voltar para dentro e reconstruir seus próprios limites. A vida não te pede perfeição, mas te exige consciência. E ser consciente é saber quando a bondade virou escudo, muleta, vício, quando ela deixou de ser virtude e passou a ser prisão. E aí é hora de sair. Você não deve nada a quem só se aproxima para receber. Não precisa carregar nas costas as dores que não são suas, nem continuar sorrindo para quem nunca enxergou sua dor. Isso não é bondade, é autodestruição disfarçada. Maquiavel nos ensina que, às vezes, a maior prova de força é simplesmente se retirar. Fechar a porta, silenciar. Não por frieza, mas por sabedoria, porque nem todo campo de batalha merece sua presença. Você não será lembrado por quantas vezes disse sim, mas por quantas vezes teve coragem de se preservar. E a preservação é um ato de poder. Um recado claro: eu sei meu valor e não estou mais à venda. Se esse vídeo falou com você, olhe com carinho o comentário fixado. Lá deixei uma indicação especial. Um produto que me ajudou muito no meu próprio processo de reconstrução e pode fazer sentido para você também. E se essa mensagem tocou algo aí dentro, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que ainda está tentando ser bom o tempo todo. Talvez esse seja o empurrão que ele precisava para se reencontrar de verdade.